Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, tá? Sou a Larissa Martins, sou professora de História, sou professora aqui na ETEC de Fernandópolis, tá? Infelizmente, esse ano não deu para ficar com as aulas da manhã, só que a gente vai começando, né? Até o professor de História poder, né, chegar. Então, a gente vai começar hoje com uma introduçãozinha à ciência histórica, aos estudos em História. Tá bom? Vamos começar. Espero conseguir, né, por esse vídeo, passar um pouquinho da importância, né, do que é as aulas de história, por que que a gente estuda história, tá? E mostrar um pouco da minha paixão pelo assunto aí para vocês, tá bom? Bom, vamos começar a falar então o que é história, tá? Primeira coisa, a história, ela é uma ciência, tá? Isso é inquestionável, tá? Ela faz parte, né, das bases de conhecimento das ciências humanas, tá? Assim, junto com a geografia, junto com a sociologia, junto com a antropologia, com a arqueologia, com a economia, tá? Então, essas são ciências que nós chamamos de ciências humanas, tá? Então, o que que nós estudamos? As ciências humanas, ela é dentro dessa ciência, né? Ela é uma área de conhecimento que nós estudamos a relação entre os humanos, né? A sociedade humana com a sociedade, dentro da sua área específica. No caso da história, né? A história, ela é uma das ciências, né, dentro dessas ciências humanas, que ela vai trabalhar com os três tempos, tá? Então, ela trabalha com o passado, o presente e o futuro. Então, a história, né, que é a grande pergunta, né? Por que que eu vou estudar uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás e que hoje não interfere na minha vida? Talvez isso seja um grande engano, tá? Porque a história, ela trabalha tudo que acontece é uma causa e uma consequência, tá? Se às vezes a sociedade em si, ela acaba não dando certo em algumas coisas, ou a gente acha injusto, ou a gente observa alguns problemas, né, que acontecem dentro dessa sociedade, é porque alguns assuntos não foram bem resolvidos, né? Alguém já fez terapia, né? Quando você faz terapia, né, o terapeuta ele sempre busca na história da sua vida o que está te afligindo, né? Aqui a gente não vai falar sobre a sua vida, né, sobre a história da sua vida, mas a gente vai discutir ou a gente vai trazer problemas que são coletivos, tá? A história da sociedade como um todo, tá? Para que a gente entenda algumas questões, né? Algumas áreas que estão em volta da gente que não foram bem discutidas ou bem resolvidas dentro dessa sociedade, tá? Então, a história é uma ciência, tá? Ela utiliza as outras ciências humanas como alicerce, como apoio, então ela é muito amiga aí da sociologia, ela é muito amiga da geografia, né, que são disciplinas que vocês têm na escola básica, né, no ensino médio. Então a gente se utiliza, mas também a gente utiliza a economia, a gente utiliza outros assuntos, antropologia, também para escrever essa história, tá bom? Então, a história é um conjunto de acontecimentos, tá? Esse conjunto de acontecimentos, de experiências que são vividas dentro dessa sociedade, tá? Então, são duas coisas, né? Se eu pudesse aqui escrever para vocês, né? Mas eu não tenho aqui, duas coisas que a história sempre utiliza como instrumento de pesquisa. Então, o que que a gente vai estudar? Como que a gente chega na história? A primeira coisa é a ação humana no tempo, tá? Então, a ação que nós humanos temos. Então, a história não vai estudar aquele humano que fica ali deitado na cama dele, olhando para o teto, reclamando da vida, mas que não faz nada, tá? A história ela vai estudar pessoas, ela vai estudar homens, mulheres que provocaram alguma mudança na sociedade. Então, nós estudamos a ação, a atitude humana no tempo. Então, o que foi feito para que houvesse mudança, certo? Então, esse é o primeiro instrumento da história, as histórias que foram vividas, tá? Então, as ações. E aonde mora, né? Aonde mora a história? A história mora nas lembranças, a história mora na memória, tá? Se não houver memória, não tem história,
certo? Vocês já viram aquele filme, Viva, a Vida é uma Festa, né? Que a bisavó do menino, quando ela começa a ter Alzheimer, né? E ela era a última pessoa viva que tinha lembrança ainda do pai dela, né? Que era o tataravô do menino, ele começa a desaparecer no mundo dos mortos. Por quê? Porque com a morte, né, da memória da filha, né, a filha ficando sem memória, ele deixa de ter história, então a pessoa desaparece no tempo, né? Então, se nós não tivermos grandes feitos, se a gente não fizer grandes coisas, se a gente não passar para as pessoas quem nós somos, as nossas experiências, as nossas atitudes, a gente simplesmente vai morrer para o mundo, tá? Então, a gente luta muito, a história luta para que pessoas, que ações, que atitudes não caiam no esquecimento. Contudo, a história ela tem um grande problema, tá? Que é a disputa entre memória dominante e memória social. Então, o que que é a memória dominante? A memória dominante é a memória que ganhou aí algum tipo de disputa, né? É a memória que, por algum motivo, tá? Ela ignora outras versões da história, então ela acaba dominando, tá? E muitas vezes essa história dominante é por algum grupo que venceu um lado da história. Então, o que que você está falando aí, Larissa, que eu não estou entendendo? Então, vou dar um exemplo bem básico, tá? Que ainda é uma já foi combatido, né, pela história, pela nova história, né, que é muito uma questão muito tradicional, mas que a gente ainda tem muito presente na história, nas escolas, né, que é a versão do descobrimento do Brasil, né? Então a história já recrimina esse termo, descobrimento. Por que descobrimento? Né? Quando você fala descobrimento, você fala quando? Quando os portugueses descobriram o Brasil? Mas ele não estava escondido, ele estava aqui o tempo todo. Portugal que não sabia da existência do Brasil, né? Até então, ou sabia, né? Daí fica para outra polêmica, tá? Mas hoje a gente chama de a chegada dos portugueses no Brasil. Por quê? Esse termo descobrimento, ele faz parte de uma memória dominante. Por quê? Porque Portugal ganhou, né, a disputa com os indígenas. Então a gente está aqui falando do português. Nós estamos aqui com uma mistura de culturas europeias, né? Então a gente não segue a nossa vida, né, mais como seria uma tradição indígena. Certo? Então, Portugal dominou, Portugal ganhou. Então, durante muito tempo, a gente utilizou como certo, como algo congelado, inegável, irrefutável, né? De que Portugal descobriu o Brasil. Mas não, eles não descobriram o Brasil, porque aqui já tinha pessoas morando, né? Então, quando a gente fala de descobrimento do Brasil, a gente ignora toda a tradição indígena, né? Que eles já viviam aqui. Então, é uma memória social, a do indígena, né? Que durante muito tempo foi desconsiderada pela história. Então, a gente tem muito dessa disputa. Quando os grupos sociais não são dominantes, não dominam a política, não dominam os interesses, a versão da história deles acaba sendo ignorada, né, pela história. Então, isso daí aconteceu muito até a Constituição de 1985, né, até a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96. Então, a gente ignorava completamente a história que foi vencida, a gente só falava da história dos vencedores, dos dominantes, e desde então, desde 1996, a história vem mudando essa versão, né? E é por isso que a história ficou tão polêmica, né? O ensino de história ficou tão polêmico. Por quê? Porque, igual, essa professora aqui tinha 6 anos de idade quando a gente passou a considerar, né, outras fontes, outras versões da história, né? Começou a ouvir mulher, começou a ouvir indígena, começou a ouvir negro, começou a ouvir várias versões da história diferentes do que da dominante. Então, por isso que a história acaba sendo muito polêmica, tá? E aonde está essa disputa? Então, eventos relevantes, como eu acabei de dizer para vocês, né? Sobre a questão é descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses no Brasil. Quando eu falo descobrimento, eu estou considerando essa memória dominante. Agora, quando eu falo a chegada dos portugueses no Brasil, eu não desconsidero que os indígenas moraram aqui. E tem muitos outros eventos, né?
que são relevantes e que por muito tempo a história deixou só a versão dessas pessoas que estavam no poder, tá? No exercício da nossa cidadania, então, um dos principais manifestações de cidadania são nas eleições, né? Então, tipo, nossa, dar aula de história em época de eleição é uma coisa muito tensa, né? Tipo, por quê? Porque entra em choque esses dois discursos, né? E é na nossa própria consciência histórica, né? Então, no que a gente acha certo, no que a gente acha errado, né? São essas disputas que acabam acontecendo, tá? Vamos ver aqui, vamos lá. A história, como que ela é construída? Eu não posso chegar aqui e falar coisas, né? Nenhum professor pode chegar aqui e falar coisas da cabeça dele, né? De onde ele tirou isso aí, não tem lógica. Então, grande parte do conhecimento que vocês têm na escola são realizados nas academias, na ciência, né? São cientistas, são historiadores que fazem essa história, que acabam escrevendo os livros didáticos, e a gente vem aqui, a gente estuda eles e a gente vem aqui ensinar para vocês, tá? Mas esses historiadores tiraram essa história de onde? Eles tiraram do que nós chamamos de fontes históricas, tá? Então, assim como na matemática, na química, né? Você faz na matemática não, mas na química você faz experimentos, né? Para descobrir alguma, né, alguma fórmula, alguma coisa assim. Na história também a gente precisa, não faz o experimento, mas a gente precisa de fontes que vão alicerçar, que vão dar base para o que a história está sendo construída, porque essa história está sendo falada, tá? Então, o que são as fontes? São indícios, são pistas, são indicações de que alguma coisa aconteceu. E aí vai variar ali da interpretação do historiador. Lembrando que a gente fala assim, o historiador tem que ter uma visão neutra, mas nem sempre a gente tem, tá? Uma visão neutra. Às vezes a gente pega vários indícios e consegue formular uma história ali, né? E a gente começa a ter certeza sobre o que nós estamos falando, tá bom? Mas a gente tem que manter, sim, o historiador tem que manter essa distância do fato do que as fontes estão falando sobre a opinião pessoal dele, tá? Mas nada, nenhum professor de história pode chegar aqui falando o que ele quer da cabeça dele, tá? Tudo deve ser trabalhado por meio de análise de fontes. Tudo bem? Essas fontes são de que tipo? Podem ser fontes escritas, como jornais de época, que são consideradas, né, oficiais, registros, certidão de nascimento, RG, né, como que você, eu tenho certeza que você nasceu a partir da sua certidão de nascimento, né? Então, certidão de casamento, né, tudo que é registrado, tudo que é principalmente do governo, né, fontes assim, são fontes oficiais escritas. Mas também existem as fontes não oficiais, né, que são muito ligadas àquela questão da memória social que eu disse para vocês, tá? Que é a questão, por exemplo, de um caderno. Talvez daqui 50 anos, um historiador estude como eram dadas as aulas de história na ETEC de Fernandópolis. E aí eles vão pegar os cadernos de outras salas, para analisar e aí entender se mudou ou não a metodologia de ensino. Entenderam? Então, tipo, é uma fonte não oficial, é um diário, Diário da Anne Frank, né, que é bem conhecido, que virou livro, mas ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele é uma fonte, só que é uma fonte não oficial, por quê? Porque ele era um diário, tá? Então, algo assim. Então, as fontes escritas são divididas em fontes oficiais e não oficiais, tá bom? As visuais, também chamadas de fontes iconográficas, que é uma fotografia, uma pintura, tá? Algo assim, algo que eu possa ver. Um vídeo, ele é uma fonte visual, mas ele também pode ser uma fonte oral, que é a nossa terceira forma de fonte, tá? Então, a fonte oral é tudo que é falado. Então, esse vídeo que vocês estão assistindo, ele pode se tornar daqui uns anos, né? A partir de uma grande pergunta, tá? Ele pode se tornar uma fonte oral, porque eu estou falando, eu estou dando aula, mas ele também pode se tornar uma fonte visual, porque vocês estão vendo, tá? Uma entrevista pode ser uma fonte oral, uma história, uma lenda, né? A história que a sua avó está te contando, alguma coisa assim, é uma fonte oral, tá? Então, tudo que vem da oralidade são fontes orais.
ou uma cultura material. Então, uma carteira, a carteira que você está sentada, se ela for analisada daqui a um tempo, ela se torna uma cultura material. Estátuas, uma ponte, né? A munheca aqui em Fernandópolis, ela é uma cultura material, tá? Então, tudo que eu posso pegar, tudo que é palpável, não é escrita, não é iconográfico, não é uma foto, não é uma pintura, não é falada, ela é uma cultura material, beleza? Então, aí, elas podem ser divididas em fontes escritas, fontes não escritas, tá? E aí, por exemplo, oralidade é uma fonte não escrita. Larissa, mas uma fonte pode ser classificada de duas formas? Pode, é o que eu falei aqui do vídeo. Uma entrevista, por exemplo, se você pega ela numa revista, ela virou uma fonte escrita, mas ela não deixa de ser uma fonte oral, porque alguém falou antes de virar escrita, tá bom? Agora, os limites do saber histórico, tá? A história é uma forma da gente adquirir uma consciência dessa trajetória humana, né? Que é o que eu falei para vocês, quando vocês vão fazer terapia, vocês acabam tendo consciência dos problemas, dos males que vocês têm. Aqui nas aulas de história, vocês acabam tendo consciência da trajetória humana, e aí vocês começam a entender alguns probleminhas sociais que a gente tem, tá? Então é por isso que a história, ela olha o passado, certo? Para que vocês tomem decisões mais conscientes no presente, porque elas refletem no futuro, tá? Então aí não adianta reclamar, certo? Não adianta reclamar de tipo, a situação tá assim. Tá, mas você tomou decisões conscientes? Você estudou história mesmo? Você sabe como que a situação chegou nesse ponto? Então, por isso que é muito importante estudar a história, tá? Não é só decorar fatos e datas, é entender as situações, entender os contextos, entender o que você está vivendo, tá? As fontes devem ser, a gente tem que saber sempre, quando a gente encontra um determinado fato histórico, a gente tem que saber que esse fato, ele está dentro de um tempo histórico que é diferente do seu tempo, né? Então, às vezes, assim, eu escuto muito, né, aluno falando, né, eu vou falar sobre a situação da mulher lá na antiguidade, né? Então, eu falo, as mulheres do Egito Antigo, elas só serviam para a procriação. Aí você vira para mim e fala assim: credo, professora, que horror. Tá, mas a gente está falando de um tempo antes de Cristo, tá? Que a mulher não trabalhava, não tinha direito, não tinha nada disso. E aí vocês ficam chocados, horrorizados, falam, como que elas aguentavam? Elas aguentavam porque era o tempo delas, tá? E isso, quando a gente estuda história, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Esse erro de olhar o passado com o olhar que você tem hoje, nós chamamos de anacronismo, tá? Então, a gente tem que evitar o anacronismo. Então, o que é o anacronismo? Anotem, tá? Anacronismo é você olhar o passado com a visão que você tem hoje. É muito difícil, né? A gente não pode nem olhar o tempo dos nossos avós, né? Já era um tempo diferente. A gente já fica tipo, nossa, como, né? Que meu avô, minha avó aguentava tudo isso. Mas a gente tem que entender que era outra época, outra visão, e não adianta a gente ficar questionando isso, tá bom? E que não existe verdade absoluta, tá bom? A história, né? Isso que eu acho fantástico e que eu gosto tanto de história, tá? Ao contrário da matemática, que 2 mais 2 é igual a 4 aqui, vai ser igual a 4 lá no Japão, aqui não. A história às vezes, o que eu acho verdade não é a sua verdade, né? A gente pode ver assim situações dentro de sala, né? Tipo de aula. Se há uma briga, existem duas versões dessa briga, uma que vai defender um lado, outra que vai defender o outro, e a história é assim, tá? Sempre vai ter versões diferentes sobre o mesmo fato histórico e que nenhuma delas pode ser verdade absoluta, tá bom? Talvez as duas sejam. Isso que é o gostoso, isso que é o legal, tá bom? A história muda, ela é uma ciência do tempo. Então, apareceu uma fonte histórica que diz que tudo aquilo é mentira, o fato muda, tá? Outra coisa, a história, né? Ela faz parte de uma construção cultural. Então, assim, o que que é cultura? A cultura é algo assim, é um conjunto de conceitos, de crenças, né, de preceitos, né, de que nós acreditamos e que elas já existem antes da gente nascer,
tá? Então, por exemplo, uma tribo indígena, né, que às vezes eles têm alguma prática, por exemplo, de, sei, uma prática de dança, uma dança de um ritual para a chuva, tá? Um exemplo. Essa prática já existe antes dele nascer, da criança nascer, certo? Faz parte da cultura daquele pessoal. E não adianta, né? A gente pode, nós que estamos de fora dessa cultura, achar que é ridículo, achar que não tem nada a ver, tá? Mas já existe isso, tá bom? E ela tá cheia de simbologia, ela tá cheia de significado, até mesmo o fato da gente escrever, por exemplo, a letra A, que a gente já sabe, por quê? Porque ela já existia antes da gente estar aqui, né. Então, C aqui de construção cultural, é um símbolo, ele é nada mais do que um símbolo que representa a letra C, certo? E já existia antes, isso faz parte, isso é cultural, tá? E eles vão modelar as sociedades, vão organizar os nossos comportamentos, tá? Vão definir como nós pensamos, tá bom? Vão dar os nossos valores, as nossas verdades, tá? Tudo é uma construção cultural, tá bom? Então tem coisas que nós naturalizamos e que nada mais é do que uma construção cultural, tá bom? Eh Então, como que a gente consegue interpretar essa questão da cultura, tá? A cultura é algo que vai permanecer, certo? Mesmo que é o que a gente, mesmo que os nossos, as pessoas acabam morrendo e ela vai permanecer firme e forte ali, tá? Então é isso que acaba sendo a cultura, né? O que eu falei, ela já existe até mesmo antes da gente nascer. Só que algumas culturas podem ser mudadas, por exemplo, como a lei, né? Então, lei. Antes da mudança do Código Civil de 2002, existia o crime de adultério, tá? Então, o que que era o adultério? O adultério é o crime de traição. Então, a pessoa traía e aí ela cometia um crime civil, tá. Então ela sofreria sanção, que se não me engano era pagar uma multa, poderia ser presa, enfim, tá. Agora o que acontece? Banalizou muito, né, porque na verdade essa lei ela existia para punir as mulheres infiéis, né. O homem sempre traiu, né, mas ela existia para isso. A partir do momento em que a mulher começa a ganhar mais espaço nessa sociedade, ela começa a ter direitos maiores nessa sociedade, essa lei passa a deixar de existir. Ela acaba, na verdade, se tornando em desuso. Por quê? Porque ela traiu, às vezes, muitas vezes, porque o marido já traía, né. E aí o que acaba acontecendo isso. Então ela acabou deixando de existir, entendeu. Então não fazia mais sentido existir esse tipo de lei, por quê? Porque hoje homens e mulheres, eles já têm uma eles são vistos pela sociedade com em pé de igualdade pelo direito, né, então não fazia mais sentido. A gente essa cultura vai ser adquirida conforme a gente está em desenvolvimento, não é algo que nasce pronto. Então, por exemplo, você aí tem até o exemplo aqui, o bebê pode nascer em outro país, mas se ele for criado no Brasil, ele vai acabar fazendo parte da cultura brasileira, tá bom? Mesmo que ele não seja. Então a cultura, ela acaba tendo aí, por exemplo, os entendimentos, os rituais da sociedade, as crenças, o que a gente acredita, deixa de acreditar, os nossos próprios conhecimentos, tá? É algo que vai durar, a gente já falou, através do tempo, como que a gente passa a partir de convívio social, a partir de geração para geração, tá bom? E vai mudar de sociedade dentro do tempo e do espaço. Lembrando que a história é uma ciência do tempo, tá? A gente estuda o passado para tomar decisões, mais, mais certas ou decisões diferentes no presente, porque elas vão refletir no futuro, tá bom? Bom, uma das formas culturais que a gente tem, que influencia diretamente a nossa vida, é a contagem do tempo, tá? Isso é cultural, certo? Então a gente tem o relógio, que é uma das formas de contar o tempo, né? O relógio ele surge aí, a importância dele com a Revolução Industrial, né? E ele organiza a nossa rotina, ele organiza a nossa vida, né? Então tá aí, você tem 50 minutos de aula, tudo é ligado pela questão do relógio, tá? E o calendário também. E o calendário é a maior
maior exemplo, tá, de dependência cultural que a gente tem, tá bom? Então, nós temos aí 3 calendários que são muito importantes e que existem no mundo, que é o calendário judeu. Então, os países de origem judaica, eles acabam se utilizando do calendário judeu, tá? Eu acho que no calendário judeu eles estão no ano 6.000 e alguma coisa. O cristão, que é o que nós usamos, tá? Que nós estamos no ano de 2024. E o muçulmano, que a gente tem que tirar, 600, fazer 2024 menos 622, porque estava no nosso calendário no ano 622, quando dá início ao calendário muçulmano. Acho que eles estão no ano 4002, acho que é isso, ano 4002. Se eu não me engano, porque eu não sou boa, né, professora de história. Ah, beleza, tá? Então, por que que nós utilizamos o calendário cristão? Porque dentro da cultura que nós vivemos, tá? A gente, dentro da nossa cultura, nós somos em maior parte da religião cristã, então por isso que a gente acaba utilizando. E a religião nada mais é do que uma manifestação cultural, né? Ela já existia antes da gente nascer, antes da gente estar aqui, com alterações? Com alterações, mas ela já existia, tá? Então, como a gente vive numa sociedade que a grande maioria é cristão, a gente acaba utilizando esse calendário, tá? Então aqui é o calendário cristão que eu falei para vocês, que é o nosso calendário, tá? Então ele, na verdade, também é chamado de calendário gregoriano, porque ele foi criado pelo Papa Gregório, tá? E ele foi feito algumas alterações, porque antes dele se utilizava o calendário juliano, que foi criado pelo Júlio César, tá? Que não considerava a questão do movimento de translação da Terra, né? E aí ele mudou algumas coisas nos meses. Então, a gente tem aqui, então, como que é contado esse tempo? Nosso ano, né, o nosso ano zero, tá? É o ano que Cristo nasce, tá? Então, a partir do momento que Cristo nasce é o ano zero, aí um ano de Cristo, dois, então, se Cristo fosse vivo, ele teria 2024 anos. E aí, nada aconteceu na história antes de Cristo nascer? Não aconteceu. Sim, aconteceu, né, aconteceu. Só que como que é contado? Então, os fatos que antecederam o nascimento de Cristo, eles são contados assim: 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, e sempre a gente tem que contar aqui, ó, com o AC, ó, tá vendo? Então, a partir do momento em que Cristo nasceu, os anos, crescem e o que aconteceu anterior a Cristo, vai sofrer um decréscimo de números, tá bom? Então, quanto maior o número, mais longe do nosso tempo atual, tá? E aí a gente tem a história e a pré-história que conta aí antes de Cristo nascer, tá? Mas tem algumas coisas também que estão presentes na história e que esse calendário aí não está contando, que aconteceram antes de Cristo nascer, que a gente vai ver que faz parte, que está dentro da história antiga, tá? Aqui é a periodização da história, também então a história antiga vai começar com 4.000 a.C., com o surgimento da escrita, e vai até o ano de 476, com o fim do Império Romano, tá? Pré-história, que é o primeiro momento aí da história, que ela só acaba com o surgimento da escrita. Esse período foi muito tempo foi ignorado pela história, porque não tinha fonte oficial, né? Não tinha fonte escrita, então não foi considerado pela história durante muito tempo, tá? Mas com a nova história a gente já considera a partir do momento que ampliamos a quantidade de história, tá? Então, a história antiga, com o surgimento da escrita até o fim do Império Romano, em 476, e história medieval, com o fim do Império Romano até a tomada de Constantinopla, né? Que acaba com o Império Romano do Oriente pelos turcos, tá? Que em 1453. Aí depois nós temos a história moderna, que começa com a tomada de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa, em 1789, e a história contemporânea, que é quando nós estamos, né, até hoje, que é com o fim da Revolução Francesa até os dias atuais. Já existe uma vertente da história que acha que a história contemporânea já acabou, que ela acabou com o fim da Guerra Fria, mas ainda não é um consenso entre os historiadores, então a gente ainda não estuda aqui. Lembra que eu falei para vocês? O que nós vimos aqui é tudo que já é afirmado, garantido, tá? Pelos historiadores, pelos cientistas, tá bom?
Então, a gente ainda não vê essa parte. E a história do Brasil, que começa lá com o Brasil colônia, tá? Depois nós temos o Brasil Império, que começa a partir da independência do Brasil, tá? E vai até a proclamação da República, e aí o Brasil República, que começa com a proclamação da República e vai até os dias atuais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo, que vocês tenham entendido, tá bom? Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Sou professora aí, então vocês conseguem meu contato rapidinho. Pode entrar pela plataforma Teams também, tá? Que eu vou estar aqui para ouvir vocês. Um beijo, pessoal, e até logo. Tchau, tchau.